Olá, meu nome é Cassiano Guimarães e sou arquiteto em Uberlândia, Minas Gerais. Neste vídeo vou ajudar você, que pretende construir sua casa nova, a escolher o terreno ideal. Primeiramente, é preciso deixar claro que todas as observações que serão feitas aqui são sob a ótica puramente arquitetônica. Portanto, não entrarei em questões como processo de compra, documentação e valorização dos lotes, pois minha verdadeira intenção aqui é mostrar como as características de cada terreno podem interferir no projeto da sua futura casa. Assim, eu quero te dar condições para que quando você for escolher o seu terreno, você consiga avaliar as opções e escolher aquele que seja mais adequado ao seu perfil e ao seu objetivo. Se você já tem o seu terreno onde planeja construir e ao assistir esse vídeo perceber que talvez ele não tenha sido a melhor opção, não se preocupe. Um bom arquiteto sempre consegue achar a melhor solução projetual para você, sejam as circunstâncias favoráveis ou não. Então vamos lá. As características de um terreno são definidas por diversos fatores. Eu vou começar falando isoladamente de cada um deles e no final vou te dar um exemplo prático de como considerar todos esses fatores na escolha do terreno mais adequado. Bom, primeiramente, antes de começar a examinar o terreno em si, é importante analisar como os agentes externos atuam sobre ele. O sol, por exemplo. Como ele atua no terreno que você pretende comprar e quais as implicações disso? Eu vou considerar aqui apenas o que julgo ser mais importante para que você saiba fazer uma análise rápida e objetiva. O primeiro passo é identificar o norte em relação ao seu terreno. Feito isso, você terá uma ideia da trajetória do Sol, que nasce mais ou menos a leste e se põe mais ou menos a oeste. Eu digo mais ou menos porque esse posicionamento varia um pouco ao longo do ano. O que considero crucial é que você saiba que aqui no Brasil, na grande maioria das cidades, o quentíssimo sol da tarde, vindo do oeste, é indesejado, pois pode transformar ambientes internos em verdadeiras estufas. Em cidades mais frias, porém, o sol da tarde pode ser bem-vindo. Mas se você mora em Uberlândia ou em qualquer outra cidade que não seja fria, provavelmente o arquiteto que se encarregar do seu projeto evitará ao máximo as fachadas voltadas a oeste, colocando nelas apenas ambientes de permanência não prolongada, como banheiros, depósitos, etc. Com essa rápida análise do posicionamento solar em relação ao terreno, já é possível supor, então, para onde a grande maioria das aberturas da sua futura residência estarão voltadas, para as fachadas em que não haja incidência do sol da tarde, certo? Outro agente externo atuante sobre os terrenos é o vento. As pessoas, entretanto, tendem a ignorá-lo, mesmo sabendo que uma boa ventilação pode tornar um ambiente muito mais confortável. Então, a primeira coisa que você deve se perguntar é: de onde vem o vento na minha cidade? Bom, eu sei que aqui em Uberlândia, na maior parte do ano, a ventilação vem do sentido nordeste. Portanto, os ambientes com aberturas nessa direção serão mais frescos. Essas informações podem estar parecendo sem sentido para você nesse momento, mas logo mais adiante darei um exemplo prático de análise de terrenos que permitirá uma melhor compreensão do que eu estou expondo aqui. Continuando então a análise de agentes externos, um último fator que acho importante considerar é o entorno. Observe, por exemplo, a tipologia habitacional ao redor do terreno e verifique como é a vista do terreno analisado, se você preza por isso. Se o terreno desejado não está muito próximo a algum prédio, porque sua privacidade pode ser prejudicada. Se o terreno estiver em uma quadra em que outros lotes já são edificados, você provavelmente não terá surpresas mais tarde. Agora, se o terreno estiver em uma quadra em que a maioria dos outros terrenos também estão vagos, sem construção, procure saber quais as restrições urbanísticas daquela área em que o terreno está inserido. Assim você poderá descobrir, por exemplo, qual a altura máxima ou o número máximo de pavimentos que os edifícios a serem construídos ali poderão ter. Se a legislação permitir edificações com muitos pavimentos naquela área, é possível que algum dia um grande prédio seja construído perto do seu terreno, prejudicando a privacidade, a insolação e a ventilação da sua casa. Vamos agora analisar o terreno em si. A primeira coisa que as pessoas procuram saber sobre um terreno é o seu tamanho, a sua área. Quantos metros quadrados tem esse terreno? Bom, essa é mesmo uma pergunta essencial, mas é também essencial que você saiba as dimensões do lote.
Um terreno tem, por exemplo, 360 metros quadrados. Mas quais as suas dimensões? 10 por 36, 12 por 30, 15 por 24. Terrenos mais largos dão mais margem à conexão e inter-relação entre os ambientes da casa. Logo, quanto mais estreito o terreno, mais restritas as possibilidades de conexão direta entre os vários ambientes da casa, levando a uma organização mais longitudinal dos ambientes. Os terrenos de esquina, que são mais valorizados que os de meio de quadra, quando são maiores e mais quadrados, podem permitir uma flexibilidade maior na criação do projeto, principalmente pela possibilidade de organizar os acessos da casa de forma diferenciada, já que esses terrenos possuem dois lados voltados para a rua. Em relação à opção ou não para um terreno de esquina, acho que isso é uma escolha bem pessoal. Casas em terrenos de esquina tendem a se destacar naturalmente, e as possibilidades para o projeto são diferenciadas. A segunda coisa sobre a qual as pessoas buscam saber a respeito dos lotes é a sua topografia. Como é a topografia do terreno que você pretende comprar? Ele é bem plano ou tem um desnível considerável? Qual seria a melhor opção? Depende. De forma geral, os terrenos mais planos tendem a propiciar uma construção mais barata, principalmente por não necessitarem de grandes movimentações de terra. Já os terrenos mais inclinados, muitas vezes vendidos mais baratos, podem resultar em construções mais caras. Então, para saber qual é a melhor opção, eu te pergunto, qual é o seu objetivo? Se você quer uma casa térrea, se a acessibilidade é uma prioridade para você, um terreno plano é mais viável. Isso não quer dizer que você não pode ter uma casa acessível em um terreno inclinado, mas para isso o projeto teria que contemplar, por exemplo, um elevador residencial, o que encareceria o custo final da obra. Agora, se a sua ideia for uma casa de 2 ou mais pavimentos, um terreno inclinado não é mais empecilho. Pelo contrário, construções projetadas em sintonia com a inclinação do terreno podem ter resultados muito interessantes. Terrenos em aclive, que são os terrenos que sobem em relação ao nível da rua, se bem aproveitados, dão um destaque maior à edificação, que ficará mais elevada. Não pense, entretanto, que casas construídas em terrenos em declive, que são os terrenos que descem em relação ao nível da rua, vão parecer enterradas ou escondidas. Novamente, vale deixar claro, um bom arquiteto sempre consegue achar a melhor solução projetual, sejam as circunstâncias favoráveis ou não. Uma residência pode muito bem ter uma fachada de destaque em um terreno em declive. Bom, chegou enfim a hora de te mostrar como considerar todas essas informações na análise de terrenos. O ponto-chave é que você não deve analisar os fatores apontados aqui apenas isoladamente. Como assim? Você deve avaliar principalmente as inter-relações entre eles. Eu vou te dar um exemplo bem prático de como fazer isso. Vamos supor que você está procurando um terreno para sua nova casa, e as suas necessidades e prioridades são um terreno de meio de quadra para construir uma casa de 2 pavimentos e que tenha uma bela vista do segundo pavimento. Imagine então que após uma procura você tenha que decidir entre 3 opções de terreno no mesmo bairro, conforme a representação a seguir criada para simular essa situação. Neste desenho, temos em uma situação hipotética a vista superior de um trecho urbano com algumas quadras e seus respectivos lotes representados. Os 3 terrenos que você teria que avaliar estão marcados em amarelo. Todos eles têm 360 metros quadrados. Os terrenos 1 e 2 têm dimensões 10 por 36 e o terreno 3, 12 por 30. Bom, além disso, é possível notar nessa situação hipotética a presença de uma grande área verde. Vamos considerar que seja uma grande reserva ambiental e que ela tenha sido o principal motivo de você optar por terrenos nessa área, já que ela proporciona um maior conforto ambiental no entorno, além de oferecer uma bela vista, que é um dos seus objetivos. Então vamos lá. Seguindo a ordem de consideração dos fatores apresentados neste vídeo, a primeira coisa a se fazer é identificar o norte. Para isso, basta se orientar pelo Sol ou, para uma maior precisão, encontrar o terreno naqueles mapas online que indicam a orientação do norte. Suponhamos então que nesse nosso exemplo o norte esteja nessa direção.
Vamos, nessa imagem ampliada, analisar a insolação nos 3 terrenos. Nessa situação, o sol indesejado da tarde, o sol do oeste, vem daqui. Assim, no terreno 1, as fachadas mais evitadas serão essa e essa, enquanto as fachadas mais favoráveis a receber a grande maioria das aberturas são essa e essa, em que não incidem o sol da tarde. Dessa forma, na sua futura casa, você teria do segundo pavimento as vistas para essas direções, incluindo a grande área da reserva ambiental. No terreno 2, como a posição em relação ao sol é a mesma, a situação não é muito diferente. As vistas também, a princípio, contemplariam a grande área verde. Agora perceba a complicação. Uma pessoa que não viu este vídeo possivelmente escolheria o terreno número 3, desejando desfrutar da vista da reserva ambiental, principalmente porque o terreno 3 é o mais próximo da reserva. Mas agora, vendo este vídeo, você sabe que o terreno 3 não é uma boa escolha, já que o sol da tarde incide justamente nas fachadas em que a vista para a área verde seria possível. Ou seja, janelas de quartos e salas nessas fachadas seriam inviáveis. Até existem meios de proteger essas fachadas da insolação, mas essa não seria a opção mais simples ou econômica. É certo que o terreno 3 é mais largo, o que seria uma vantagem, mas é sempre uma questão de prioridades. E neste caso hipotético, a vista é uma prioridade. Então a não opção pelo terreno mais largo justifica-se. Bom, com a análise do posicionamento solar em relação aos terrenos, já conseguimos eliminar um deles. Nos resta agora escolher entre os outros 2. O segundo ponto a se considerar é o vento. Vamos supor que nessa área o vento predominante venha de nordeste, como ocorre aqui em Uberlândia. As fachadas mais adequadas para receber a maior parte das aberturas em função de uma melhor ventilação seriam essas, pois isso favoreceria o conforto térmico na edificação, inclusive porque também são as fachadas em que não incide o sol da tarde. O próximo passo a se considerar é o entorno. Vamos imaginar que este seja um loteamento novo e que não há ainda nenhuma edificação construída. Verificando as restrições urbanísticas, você fica sabendo que nessa região só podem ser construídas casas de até 2 pavimentos. Assim sendo, a privacidade e também a vista para a reserva estão mais asseguradas. Mas a análise do entorno permite avaliar ainda uma outra questão que será considerada daqui a pouco. Vamos passar agora à análise da topografia. Para tanto, vamos nos aproximar mais dos terrenos. É possível notar que a topografia da região possui uma queda em direção à grande área verde. Nessas condições, o terreno 2 está em declive em relação à rua da sua fachada frontal e o terreno 1 está em aclive em relação à rua de sua fachada frontal. Isso não seria um problema em nenhum dos 2 casos, porque foi feita a opção por uma casa de 2 pavimentos. Com essas considerações, vamos agora fazer uma análise mais pontual de cada uma das opções restantes. Ao nos aproximarmos do terreno 2, percebemos que, por mais que ele esteja mais perto da grande área verde do que o outro terreno, o seu fundo faz divisa com outro terreno do lado oposto da quadra. As futuras construções nesses terrenos aqui podem acabar obstruindo a vista da área verde, principalmente pela proximidade com o terreno 2. Já se observarmos a situação no terreno 1, notamos que ele está no lado da quadra com a frente voltada para a área verde, de modo que os terrenos do lado oposto dessa quadra não interferem na vista da paisagem. Os terrenos que poderiam interferir são apenas os da outra quadra do outro lado da rua, mas como a distância até lá é bem maior e eles estão em um nível mais baixo em relação ao terreno 1, a vista da reserva do segundo andar de uma residência construída nesse terreno ainda seria possível. Por fim, o último fator que acho válido destacar nesse terreno 1 é que ele faz divisa com o terreno de esquina. Bom, talvez a construção que seja feita nesse terreno vizinho de esquina, que é bem mais largo, seja um pouco mais afastada do muro de divisa entre os 2 terrenos, justamente pelo fato de esse terreno de esquina permitir uma maior flexibilidade na implantação da construção, devido ao seu tamanho e formato, o que daria um distanciamento maior entre a sua construção e a deste vizinho, beneficiando ambos. Diante das prioridades definidas para esse caso hipotético, o terreno 1, entre os 3 considerados,
seria a melhor opção. Bom, eu espero que tenha gostado das análises feitas aqui. Esse foi apenas um exemplo criado para facilitar o seu entendimento do que foi exposto nesse vídeo, mas cada caso é um caso, cada pessoa tem suas necessidades, e se você estiver inseguro na escolha do seu terreno, consulte um bom arquiteto. Eu sou o arquiteto Cassiano Guimarães e espero ter te ajudado. Até breve.